olhar, do meu melhor olhar eu te filmei, tô sendo minha estrela. É demais, é demais. Me imaginei na cena do meu filme, tu e eu, nós amando ardentemente. É demais. O céu com toda a sua luz e cor, o mar com todo o seu esplendor, o sol com seu calor, a brisa, a flor. Não é igual ao teu interior, onde o mundo é mais bonito. É demais. Eu sou Márcia Almeida Novo, nasci dia 27/11/87, sagitariana. A mamãe diz que o Vucu começou lá no Limão, em Parintins, mas eu morei a vida inteira em Manaus. Tenho 3 irmãos, tudo com M. A Marcela, o Miguel e o Matheus. Sou filha do Miguel Arcanjo Simas Novo, diretamente de Parintins, e Dona Cleide Novo, família vindo do Nordeste. Sou cantora, compositora, comunicadora, ativista, artista do Norte, do Amazonas, apaixonada pela nossa cultura. 20 anos de carreira e vou contar um pouquinho da minha história. Que eu vou contar. A minha infância era brincando na beira do rio, como eu venho de uma família do interior por parte de pai. Meu pai nunca deixou a gente perder essa raiz. Então, muito conectada com as águas, com pescaria, com o bicho, aprendendo a subir no pé de goiabeira, de engazeira, muito danada, muito danada. Cunhantã, Curumim, antes que o homem aqui pisasse as terras brasileiras, eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios proprietários. Essa aqui é eu aqui no meio, ó. Lá no colégio Maria Imaculada, eu tava indo pro colégio, provavelmente. Minha cara meio de brava, não sei se eu quero ir, papai, não sei se eu vou. Aqui é no meu aniversário de 2 anos, na casa que eu tô morando agora. Muito legal, a família toda reunida. Esse tucunaré, papai disse que foi ele. E eu que peguei lá no Cuieiras. Essa foto aqui me traz ótimas lembranças, porque a minha infância realmente foi muito na beira do rio, pescando. Eu adoro até hoje. Jogo tarrafa, se quiserem fazer uma aposta comigo, vocês vão ver que eu sei jogar mesmo. Aqui é o Braba, que provavelmente a mãe não deixou eu passar do segundo quebra-mola lá do condomínio. Eu tenho recordação da mamãe me botar assim 3, 4 esportes na semana para poder eu me cansar. Com certeza hiperativa, TDAH, todos os Hs e letras que tu imaginar. Então, muito danada, muito enérgica. Então, desde pequena eu era boa em fazer muita coisa. Como minha família, por parte de mãe, também vem do Nordeste, eu aprendi a contar piada. A minha avó me chamava no final da noite, o papai ia dormir, para contar as histórias, as piadas que eu tinha aprendido, e as proibidonas ficavam para mais tarde, quando ele estava dormindo. Sempre fui curiosa, mano. Eu via a raia, ó, lá em Fortaleza, morta, que os pescadores tinham pego. Já chamei toda a molecada lá para ir lá mexer com a raia morta. Curiosa, sempre fui muito curiosa. Essa foto aqui é muito boa. Essa foto aqui foi logo depois de um acidente, que eu era danada, né, mano? Aí eu caí no banheiro e derrubei o box do banheiro. Aí eu rasguei toda, eu com meus dedos aí, tudo cheio de curativo. Olha a cara da pestinha, repare. Aqui é no sítio do meu avô, que é o pai da minha mãe, o seu Aurélio. Sempre tinha bicho lá, eu tinha um cavalo lá que eu cuidava, que era o Bacura, os preguiçosos. E a gente se reunia muito para dar comida para os bichos. Muito legal, esse sítio tem uma ótima lembrança, a família toda reunida, muito legal. E aí, com o tempo, fui entendendo que eu podia tocar violão. Um cunhadinho meu ia namorar com a minha irmã e antes ela demorava para chegar da faculdade, ele ia mais cedo. E aí ele começou a me ensinar as primeiras notas, aí eu, curiosa, ia para a internet e comecei a aprender a tocar violão, naturalmente a cantarolar. Aí foi na época que tava uma febre de videokê na cidade. Aí o papai comprou um videokê, nossa, era festa.
Aí reunia com os tios, com as tias e os primos para cantar. E aí eu comecei a ver que... Comecei a tomar gosto daquilo, né? Nessa mesma época eu estava começando a tocar e cantar também. Aí minhas primas me incentivando muito. Olha, tua voz é bonita e tal. Mas como na família não tinha ninguém, então a música não era muito uma possibilidade na minha cabeça, assim, real, né? Quando eu era muito pequeno. Mas aí, nos 15 anos, eu comecei a cantar, fiz uma homenagem pro meu pai e minha mãe, e já brinquei, tirei onda com a galera, e só vocês! Aí o pessoal, caraca, essa menina é cantora. E desde ali eu não parei mais. Aqui o meu primeiro show, nos meus 15 anos, cantando Bizarre Love Triangle. Every time I think... Eita, tempo bom. Começando a cantar nessa época. Aqui, esse aqui também é dos 15 anos. Na mesma noite desse aqui, eu tive 2 looks. E aí, quando eu tava de 15 para 16 anos, eu já tava fazendo escolas de inglês, né, para aprender inglês. A minha irmã falava fluentemente, já tinha ido para os Estados Unidos, já tava voltando toda se amostrando. Aí ela ficava tirando onda comigo, porque eu não sabia falar inglês. E o papai dizia, olha, vai estudando, que uma hora tu vai para lá também, estudar. Porque o mercado requer, né, que você fale hoje em dia mais de uma língua, né? E aí... eu viajei para Arkansas, Brady Grove era o nome da cidade, que era a mesma família, eu fiquei na mesma família que a minha irmã tinha ficado 3 anos antes de mim. E aí eu fui, cara, mas eu não sabia falar nada. Eu passei na prova, eu posso falar pra vocês, colando, eu anotei na mão, assim, várias... Where is the gate? Que era saber onde é o meu portão. Que eu falei, cara, quais são as frases que eu tenho que saber até eu chegar aos meus pais americanos, né? E morei 6 meses lá em Arkansas, estudei um tempo... eles chamam de high school, né? Que é tipo o nosso ensino médio, né? Vivenciei essa coisa de ir pra escola, jogar basquete, que era uma coisa que eu não sabia. E como eu tinha que pegar várias lições, né, pra tirar nota, eu falei, eu vou pegar uns 2 esportes e só 4 eu vou ter que estudar, né? Aprendi a falar inglês. E quando eu cheguei, o papai me deu $500. E ele disse assim, olha, tu vai ter que sobreviver com $500 nesses 6 meses. Porque naquela época, $500 era muita coisa. Só que na primeira semana que eu cheguei, eu fui numa loja de instrumentos. Aí eu comprei uma caixa de som e uma guitarra. Eu já gastei $350 na primeira semana. Aí eu falei, não, vou dar um jeito. Eu sempre fui dessa, eu vou dar um jeito. Mano, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E eu, papai muito rígido, né, cobrava muito. E ele disse, eu não vou te dar dinheiro, tu vai te virar lá. Aí eu fui babysitter, que eu cuidava das crianças, eu ganhava $100 para cuidar. E eu aprendi a piada da tomate. 3 tomates estavam conversando no meio da rua. A primeira tomate disse, olha o caminhão, onde? Aí eu traduzia em 3 línguas, em espanhol, inglês e português. 3 tomatoes are talking on the street. The first tomato said, look at the truck. E a galera me dava $50 nos intervalos para eu fazer graça. Aí eu comecei a ganhar dinheiro na escola fazendo graça. Comecei a ganhar dinheirinho assim, aí surgiu um talent show. Eu já tinha estourado mais o dinheiro que eu tinha ganhado. Eu falei, cara, minha única chance de sobreviver até junho é agora. E fui participar do talent show. Aí eu cantei uma música do Lobão, que eu tinha cantado nos meus 15 anos, que eu já sabia, já era malandra na música. E ganhei o talent show. Mais $500. Eita, aí que eu fiz a farra. E quando eu volto para Manaus, já perto de Parintins, né? Que eu já falei, mãe, adianta já minha passagem, mãe, que já tá bom já dos Estados Unidos. Aí a mãe antecipou a passagem já para eu ir para Parintins. Então eu sempre fui muito raiz, assim, muito conectada com o Amazonas, com Parintins, com a nossa cultura. Interior, onde o mundo é mais bonito. É demais. Palmas para quem ama, abaixo a quem desama. Viva quem ama a vida, o adeus sem despedida. Palmas para esse amor que nós tanto desejamos. É demais, é demais. Tarumã, Baré, Manaó, filhos da terra, filhos do mato, filhos dos deuses tornados escravos. Tarumã, Baré, Manaó,
nossos povos originários. Eu era muito danada, mas eu respeitava as professoras e eu era muito amada pelas professoras e professores. E eu lembro da Shirley, que é uma professora que eu guardo muita memória, que era professora de História, no Lato Senso, e a professora dava 10 minutinhos no final da aula para eu tocar. Era época de vestibular, todo mundo tenso. Então eu conto 20 anos de carreira porque desde ali as pessoas já me conheciam como Márcia Novo. Eu te olhei e tu me olhaste, então pensei, será que gostaste? E fomos juntos lá pro salão. Ai, 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 ai. Será que tu quer, mulher? Será que tu vai me dar o teu coração? E aí quando chegou já na véspera do vestibular, aí na dúvida, assim, aí o papai, faz direito. Aí eu, não, eu já tinha aversão, que eles me cobravam tanto, que eles estavam se formando também em direito. Se formaram em contabilidade, depois se formaram em direito, que eles queriam que eu também formasse. Aí eu, não, aí eu optei por engenharia florestal. Aí eu passei em engenharia florestal na UFAM. Aí a mamãe, menina, que diabo é isso? Tu sabe o que faz? Eu falei, mãe, não sei, eu gosto de mato, eu gosto de floresta. Eu não tinha nenhuma noção. E aí eu passei e eu ainda cheguei a cursar. Aí o papai falou, olha, tu vai fazer então direito, eu vou pagar tua faculdade privada e tu vai cursar a engenharia florestal que tu passou e tu decide o que tu vai fazer, mas pelo menos começa. Aí na UFAM, poxa, o professor faltava, aí chegava lá, não tinha aula, aí me desestimulou, eu acabei eu cursei só um período de engenharia florestal e depois fiquei no direito, né? E eu também me apaixonei pelo direito, foi muito legal fazer direito. Ele dá uma noção, assim, dos teus direitos, né? Eu acho que todo mundo deveria saber dos seus direitos para poder lutar por eles. Mas eu pensei em ser muita coisa. Na sequência, comecei a montar bandas, né? Cantei até numa banda famosa aqui de Manaus, que tinha na época, que era Jukebox. Só que eles cantavam muita música internacional. Mas eu também não me encontrei muito nesse lugar. Ainda estava buscando a minha identidade musical nessa época. Aí me apaixonei pelo samba rock. Aí na época comecei a conhecer o trabalho do Jorge Benjó, do Bebeto, Clube do Balanço. Me apaixonei por essa sonoridade e comecei a criar uma identidade fazendo eventos, porque como eu venho de uma família, como eu te falei, de estudo, o meu pai me cobrava muito resultado. Não podia chegar com 100 reais, voltar para casa, passar a noite tocando e voltar com 100 reais. E aí, naturalmente, comecei a produzir eventos. Eu tenho uma empresa de eventos também e isso foi muito bom também porque trouxe esse lado mais empreendedorístico para minha carreira, né, que foi muito bom. E aí eu comecei a fazer festas. E comecei a me amostrar aqui na cidade. Comecei usando um chapéuzinho, cantando samba rock, tirando onda nas rodas de samba, que era onde eu encontrava espaço para cantar também, fazer participação quando eu estava começando a minha carreira. E aí depois eu conheci o Paulinho Calazans e o Marco Bosco, que são produtores musicais. O Bosco morou aqui um tempo. Ele falou, menina, tu tem que ir embora daqui, Manaus é muito pequena pra ti. E aí eu tinha essa ideia de ir embora de Manaus, né? Que o artista que mora no norte, ele quer muito desbravar esses outros cantos do Brasil, porque parece que tudo que a gente faz aqui não chega para outra parte do Brasil, né? A gente tem grandes artistas, mas realmente fica muito isolado, apesar da gente ter já avançado muito com a questão da internet, mas a gente ainda se sente um pouco isolado, né, do mercado. Mas eu fazia muito luau, né, e produzindo evento e me virando na faculdade, até terminei a faculdade de Direito, que era 5 anos, eu terminei em 4 anos, eu antecipei porque eu já queria ir embora para São Paulo. Então eu recebi a proposta do Bosco de produzir um álbum com o Paulinho Calazans, que é um grande produtor musical. Na época a gente aprovou um projeto de Lei Rouanet e eu fiz um grande evento também, inaugurando uma casa famosa daqui, que era o Copacabana. Ganhei dinheiro, mano, como eu nunca tinha ganhado na vida, voltei com uma saca pra casa. Mãe, que é isso, menina? Eu falei, tô indo embora pra São Paulo. E foi assim que eu fui embora pra São Paulo, né? Eu acreditei nesse sonho, aprovei o projeto e tudo fluiu. Eu acho que quando a gente quer muito uma coisa,
as portas se abrem mesmo, o universo conspira. É São Paulo! Vamos nessa! Estamos aqui na carretinha do seu Edinaldo. O meu amigo Rodrigo, que sempre me ajudou nas mudanças. Meu amigo Alessandro, nosso motorista vai dar de novo. Meu coração. Mas eu também tenho uma lembrança ruim no meio desse processo, que eu acho que foi quando eu meio que me traumatizei. Como eu vinha numa crescente, fazendo muito evento, que estava dando muito certo, eu acho que eu errei a mão, assim, no lugar... Foi quando eu fui embora de Manaus, fui para São Paulo. E aí, quando eu estava no auge, eu resolvi gravar o disco aqui em Manaus, mas eu já estava quase 2 anos fora de Manaus. Então o mercado mudou, eu me desconectei do meu público e um evento que eu esperava tudo, que eu estava com produtores de fora, banda de fora, todo mundo aqui para ver o show e gravar, deu 40 pessoas. E eu tive que subir no palco e cantar para 40 pessoas. A minha voz fazia eco e eu lembro dessa dor que eu senti e para os meus pais também. Para de cantar que tu é um fracasso, né? E aí foi nesse momento também de dor que eu tive a grande virada de chave, que eu resolvi assumir as rédeas da minha carreira. Hoje em dia eu componho, eu dirijo a parte musical, eu não produzo, mas eu dirijo, eu componho as músicas que eu gravo. Então essa coisa da identidade musical foi algo que me perseguiu e me atormentou muito tempo, porque quando eu fui para São Paulo eu acho que eu perdi um pouco a minha identidade. Eu era do samba rock, mas aí eu cheguei lá e eu vi, caraca, eu não faço samba rock. Os caras aqui que estão fazendo samba rock, eu faço balança, eu faço uma mistura, mas não é samba rock raiz. E fiquei me questionando muito como cantora através desse fracasso, eu me questionei muito. Cara, o que eu quero cantar? Qual é a minha proposta? O que eu vim fazer na Terra? Só cantar por cantar ou eu tenho um propósito? Ou eu quero contar uma história? E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei com essa vontade de cantar minha terra. De ser diferente, de não fazer o que todo mundo estava fazendo. E de lutar por essa identidade. Da paixão, sereia de amor e solidão. Sei que esta aqui está caçacorina. Sei que esta aqui está caçacorineiro. Sei que esta aqui está caçacorina. Sei que esta aqui está caçacorina. Sei que esta aqui está caçacorineiro. Hoje em dia eu acho que o Norte ele voltou numa hype, assim. Acho que a galera quer ver mais sobre o Norte. Mas naquela época, quando eu estava em São Paulo, eu sentia um barrismo muito grande. Então, isso também me fortaleceu muito como artista, para eu entender quem eu queria ser, qual era a trajetória que eu queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, entendendo que o caminho era mais longo, né? Que é o caminho de carreira, né? Eu não quero só cantar a música dos outros. Eu gosto de cantar, de interpretar a música dos outros, mas eu também quero contar a minha história. Me chama de surubim, sorriso mais sou gostosinho. Dig-dig-dum, 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 ah! Me chama de surubim, sorriso mais sou gostosinho. Dig-dig-dum, 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 vai! Abre a sua porta, deixa o meu sax entrar. A Amazônia é a mãe. É a mãe que cuida, que acalenta, que energiza. Pra mim, a Amazônia é sagrada. Ainda tem linguiça de bodó. Linguiça de bodó, você já viu isso? Linguiça de bodó? O nome é bem maior. Eu sou a própria fama.
bodó já tá pronto, que o rei do bodó já deixou pra mim, eu só vou. Feio, cascudo, estranho, mas tem baragadá da beira. Baragadá, baragadá, badá, badá. Dois bodó. Baragadá, baragadá, bodó, bodó, bodó da beira. Deixar o limão que for. Vou botar pra esquentar, que ele já tá pronto, eu só vou esquentar. Bodó da beira. Baragadá, baragadá, badá, badá. No início da carreira eu cantava samba rock, né? Mas quando eu comecei a entender a minha identidade musical, eu comecei também a aproximar os meus projetos disso, né? Então, há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, a gente criou o Festival Tarumã Live, que é um grito por esse rio, né? Tão importante para todos nós, que é o Tarumã. Milhões e milhões em hidrelétricas não mata a sede de um curumim. Antes tinha um rio, agora tem um lago na mata fechada. Eu realmente não consigo normalizar essa paisagem de igarapé poluído que a gente tem aqui na nossa cidade, que virou uma coisa comum pra gente, passar no igarapé poluído no meio da cidade. E com o Tarumã não está sendo diferente, né? Então a gente criou o Festival Tarumã Live, eu e muitos tarumanos e tarumanas, que são os guardiões desse rio. E aí eu fui entender realmente essa problemática, né? Descobri que Manaus só tem 26% de saneamento básico, o que é vergonhoso para todos nós. E saber que os nossos rios e nossas águas estão todos comprometidos, né? Porque nunca ninguém olhou para isso, né? Então a gente tem uma dívida muito antiga, né? A gente está acabando com as nossas águas, né? Que é esse meu lado mais ativista mesmo de querer cuidar do nosso quintal, né? A gente fala tanto de Amazônia, parece que a Amazônia está muito distante da gente, e a Amazônia está aqui. E eu já cantava a Amazônia e eu fiquei falando, cara, cantar é importante, mas eu quero me aproximar mais. E foi quando a gente criou o projeto Vidas Indígenas Importam, que é um projeto social que nasceu na pandemia, por conta da necessidade mesmo de algumas amigas indígenas que já faziam parte de trabalhos, já tinham gravado comigo, participado de show. E na pandemia as comunidades delas precisaram muito. E aí a gente começou a fazer grupos com outras lideranças mulheres para fazer com que os alimentos, os itens básicos chegassem para a galera. E aí nasceu o projeto Vidas Indígenas Importam, em 2020, de maneira super despretensiosa, de uma vaquinha informal entre amigos. Se tornou um projeto grande, que foi apoiado por grandes empresas e me possibilitou também conhecer de perto essa realidade dos indígenas em contexto urbano, né? Então, através do projeto, eu pude conhecer um pouco dessa realidade e entender a importância também da gente lutar por uma melhor qualidade de vida desses indígenas. Então, a gente tem que olhar para esse povo. E, para mim, é muito engrandecedor conhecer essa galera. Parece que, às vezes, para falar de causa indígena, você tem que falar de maneira muito séria. E eu sou da fuleiragem mesmo, eu brinco com eles. E a gente, de maneira descontraída também, aproxima essa causa de outras pessoas. E eu luto muito para passar isso para as outras gerações, né? Através da minha música e dos meus projetos. Tarumambare manaó, tarumambare manaó, tarumambare manaó, tarumambare manaó.
Tarumbare mana oh, oh, tarumbare mana oh, tarumbare mana oh, oh. Quando eu comecei a trazer o meu som mais para a Amazônia, né, que no início era samba rock, eu comecei a compor. Eu gosto acho que o marco da minha carreira é o novo som do Beiradão, que é um disco que enaltece os nossos beiradões, que são os nossos bailes de beira de rio, né? Nesse disco tem composição já minha, quase metade do disco traz essas composições. Aí eu posso falar que teve Cumbia Beiradão, Pavulagem com Você, que a galera gosta muito, Jaque com Meu Jaraqui. Chica como és bonita, mira como és bonita, aqui, acá, eu quero bailar o som do Caribe com você, dançando o som do Beiradão, dançando a Cumbia Beiradão, novo som do Beiradão, dançando a Cumbia Beiradão. Não vá se perder pelos matos, não vá se perder por allá, não vá se perder pelos matos, não vá se perder por allá. Dançando o som do Beiradão, dançando a Cumbia Beiradão, o novo som do Beiradão, dançando a Cumbia Beiradão. Dançando o som do Beiradão, dançando a Cumbia Beiradão, o novo som do Beiradão, dançando a Cumbia Beiradão. Quem é o corajoso e a corajosa? Bodó, bodó, bodó da beira. Você vai ver um tutorial de como descascar um bodó. Eu tenho uma teoria que o bodó não era para ser peixe, era para ser um crustáceo. Porque a gente descasca ele que nem um camarão, uma lagosta. Aí é o seguinte, quebra aqui só no rabo. Eu já fiz besteira. Olha o creme de la creme. Aí, agora tu pega a colher e tu entra aqui. Vai sair só o filé do bodó. Entendeu? Tem, ó. Tem o gueri-gueri. Eita, creme de la creme. Débora, você vai fazer o primeiro. Está aqui. Bodó da beira. Olha, esse bodó é do Rei do Bodó, que é meu amigo. Bodó da beira. Olha a equipe toda no Bodossal. E foi muito legal esse processo de criação com os meninos da Laíde, que eles foram minha banda base do disco. Aí eu falei, cara, a gente tem que gravar uma média de 12 músicas para esse disco, só que eu só tenho 6. Aí ele, vamos compor. Aí eu, mas pô, será que eu posso? Será que... Bora! E como é que é? Bora agora! Pega o papel e uma caneta. De maneira, assim, muito despretensiosa. E aí foi saindo, né, das reuniões com a banda Laíde Negão, foi saindo composições. E aí eu perdi aquele medo de compor. Eu achava que eu não, sei lá, eu não tinha o poder de compor, que eu não tinha poesia para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma necessidade de expressar na minha música do meu jeito, né? Então, só compondo. Amo, como eu te amo, o coração na sua testa é o meu. Monte raça, o tempo passa, o meu amor vai sempre seu. Monte plano, como eu te amo. A minha relação com o Boi Garantido nasce através da minha tia, que é uma apaixonada pelo Boi Garantido, a tia Rosiane Novo. Ela levava a gente pro curral do boi, todo mundo conhecia ela. Ela era conhecida como uma madrinha, uma comadre do Boi Garantido, que eram as senhorinhas que tinham aquele amor pleno pelo boi e cuidavam, tipo, costuravam, cuidavam com muito amor. Aquela paixão que ela falava
Eu conseguia ver aquilo na arena. A maneira, ela dizia, minha filha, o Caprichoso, ele é lindo, ele é deslumbrante, mas não arrepia nada aqui na minha pele, porque não tem emoção. E a Titia era uma mulher muito conectada com a tomada de decisão do Garantido. Durante muito tempo, na década de 90, ela era uma pessoa que era muito escutada dentro do Boi. E a Titia era toda elegante, ela chegava com um chapéu grande, vermelho, uma roupa toda vermelha, uma risada escandalosa, uma energia vibrante. Todo mundo queria estar perto da tia Rosiane. Uma mulher de muitos amigos, muito querida. Não é à toa que quando ela partiu, ela deixou uma saudade gigantesca no nosso peito pela sua alegria e a sua paixão pelo boi. O boi era a vida dela, ela era apaixonada por esse Boi Garantido. O início da minha carreira já é com chapéu. Eu acho que... Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que talvez já naquela época, instintivamente, já era uma inspiração vinda dela. Porque ela era esse estereótipo, para mim, da mulher poderosa, mulher empoderada. Então eu acredito que, de alguma maneira, isso tem uma referência a ela. Mas depois que eu comecei a cantar Amazônia, depois de uns 5 anos de carreira, né, desse início da carreira, eu abandono o chapéu e aí eu vou fazer essa onda mais tropical, uma vestimenta mais colorida, que mistura com brega e tudo mais. E aí eu me vejo agora, de um ano pra cá, voltando a usar chapéu. E aí eu vejo também que quando eu vou no Boi, as pessoas fazem muita referência a ela. E eu me sinto muito lisonjeada de poder fazer memorar essa minha tia que foi tão importante. Olha, a mamãe, ela deixou um pedaço em todos nós. Agora, sem dúvida, ela deixou um pedaço dela com a Márcia em todos nós. Porque a mamãe, ela tinha uma admiração profunda por essa coragem que a Márcia teve de desafiar o lado artístico, o mundo artístico. Então, eu fico arrepiada, né, quando eu falo, porque é um desafio. E ela acompanhava desde o começo, incentivava. Quando a gente pensa na Márcia, a gente pensa na mamãe. É isso que é bacana, né? A gente não precisa trazer a Márcia para a mamãe. Pensar nela é lembrar da mamãe. Assim, eu sou um apaixonado por música, eternamente, pelos músicos amazonenses. Tenho muito orgulho de ser amigo, assim, além de ser primo da Márcia, e parte deles foi ela que me apresentou, mas sou muito amigo do Nicolas, do Gil Valente, enfim, conheço uma galera da música do Sileno, a gente joga bola junto, de vez em quando, né? E acompanhar a carreira da Márcia, pra mim, eu tinha certeza que a Márcia ia ter sucesso. E mexia comigo, a música, a arte, ela é emoção, ela não passa disso. Então, a Márcia me emocionou desde o primeiro momento. Não tem, no meu caso particular, não teve muito a ver com a questão familiar, é primo, vamos dar uma força, não. Tipo, o primeiro show que a Márcia fez, a gente tinha uns 19 anos, isso remete ao ano de 2006, 2007, por aí. Foi no Tropical Hotel, ela fez um show só de toadas, né? E a gente tava lá. Eu comprei um dos primeiros ingressos aí da Márcia, artista, né? E era muito gostoso de ver, assim, a Márcia é uma pessoa de personalidade muito forte. E ao mesmo tempo é parecida com a minha também, só que cada um foi pro seu ramo de vida, né? E era bonito de ver a certeza que a Márcia tinha de que ela ia ser uma artista de sucesso. Porque, assim, depois, com o tempo, com a maturidade, a gente percebe que o sucesso, o sucesso não é os holofotes, não são os holofotes. O sucesso, ele não é só a plateia cheia. O sucesso, ele nasce dentro de você. O sucesso é particular. Então, foi essa vontade dela de ser artista, de sucesso, que fez ela um sucesso. Eu já cantava toada nas rodas de família, já pegava o Cifra Club lá, aprendi algumas toadas, já cantava para minha mãe e para meu pai. Mas eu lembro de um show que eu fiz no Tropical Hotel, que era um hotel bem famoso que tinha aqui. Tia Rosiane comprou uma mesa, meu pai comprou outra, os parentes tudinho compraram mesa, eu vendi rapidinho umas 25 mesas que tinha lá no lugar. E eu tenho essa recordação. Aí nesse show eu cantava Garantido e Caprichoso. Eu era muito desafinadinha no início, mas eu lembro do papai e a mamãe chorando, emocionados de escutar as músicas que eles aprenderam na infância, né?
Parintins tem essa conexão muito grande, Parintinense tem essa conexão muito grande com a cultura, né? Vamos lá ver o sol da manhã. O Eletro Boi, ele nasce em 2017, pouco depois de eu ter gravado o novo som do Beiradão, que era um disco mais reverenciando esse baile de beira de rio, né? Eu querendo fazer um boi diferente, através do Manuel Cordeiro, que acho que ele foi minha maior inspiração para esse projeto, né? Desde quando eu comecei a trabalhar o Eletro Boi, eu comecei a me encher em fazer uma toada diferente, né? Mas a primeira toada que eu gravei mesmo foi Sequesta com o Zezinho Correia, né? Em 2018 lancei alguns singles, aí em 2019 fiz a... 2019 ou foi 2020 eu fiz a live Eletro Boi em Parintins, que aí a gente traz essa concepção visual e auditiva para um conceito do que é o Eletro Boi, porque o Eletro Boi ele tem um visual também. Bora em casa, sair do chão! Vai, vai, vai! E aí, ano passado, eu gravei na Arena da Amazônia, no Planeta Boi, que é um evento grande que a gente tem aqui de Boi Bumbá, o Eletro Boi 2. Levantar bandeiras e balancear no ar, balançando sem parar. Vem pra cá, minha diva, Márcia Siqueira! Quando escuto soar o tambor, o meu coração é só alegria. Espanto pra longe a tristeza. A Márcia me conhece há muito tempo, desde o início da carreira. Foi minha primeira contratante, quando eu comecei a assumir a carreira como Márcia Novo, saí do lance de banda. A Márcia foi uma pessoa que abriu muitas portas também para mim. A gente resolveu regravar o Ererê, que é uma música que o Carlinhos do Boi, lá atrás, na década de 90, gravou. E a gente decidiu fazer um boi cantado por duas mulheres. Aí eu componho, às vezes vem inspiração de uma frase que eu escuto. Por exemplo, I love you, mas não fresque não. Eu tava na beira do rio, aí um caboclo soltou pra mim. Eu tava meio brava, ele aí, tu tá daquele jeito, né? I love you, mas não fresque não. Aí o caraca, que sensacional. I love you, mas não fresque não. I love you, mas não fresque não. I love you, mas não fresque não, meu coração. Mas eu também gosto de gravar música dos amigos, que às vezes eu escuto, por exemplo, Surubim, que é do Adail Mesquita. Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho. Tigiriguidum, tigiriguidum, tigiriguidum. Aí fiz Cleide também, que é o nome da minha mãe, mas a história ela retrata uma típica relação hétero do homem que trai a mulher e não sei o quê. Aí eu precisava de um nome diferente. Aí eu falei, cara, ainda não vi música com Cleide, eu vou botar. Aí foi uma confusão lá em casa. Mas eu disse, mãe, tu não é a única Cleide. Volta logo para mim, Cleide. As minhas inspirações sempre foram Zezinho Correia, Nicolás Júnior, Davi Assayag, Márcia Siqueira, Cris de Araújo. Tem uma galera que exalta muito a nossa cultura. Então eu diria que hoje eu já perdi o medo de compor. I love you, mas não fresque não, hein? Darumão, Baré, Manaó, a cidade de palha. Vou fazer de novo. Esse balde também nos dois, né? Olha aqui. Ai, que bora, Fernando. Eu vou te contar uma história que o Chico me contou. Eu perguntei, o pessoal tava perguntando, mas a Rosiane não é compositora? Como é que ela fez uma música? Qual foi a parte da música que ela fez daí? Não mexe com a Rosiane, que as caixinhas eram todas dela, que os poetas se reuniam para compor com ela e ela era inspiração para eles. E a música que eu amo cantar, do Garantido, e que eu defendi na Arena, Sonho de Liberdade, é deles.
que é assim. Foi garantido o sonho de Lindolfo Monte Verde, o poeta Oitava Maravilha se realizou. Toma liberdade pro teu povo, vamos conquistar espaço novo pra nação vermelha e branca tribal. Ano passado eu fui para Parintins para curtir mesmo o festival e também fazer uma agenda de show, que nessa época eu sempre faço, né? E aí recebi a ligação de um dos membros da diretoria desse ano, falando que ia ter um momento da diversidade e queriam muito que eu participasse desse momento. Inicialmente me chamaram para cantar uma música que eu não sabia. Aí eu falei, olha, essa eu não sei, mas se me chamar para cantar outra eu topo. Aí eu fiquei muito nervosa, porque sempre foi um sonho entrar na arena, né? E eu não fui preparada, não levei roupa, não levei nada. Eu falei, olha, eu só tô com meu figurino aqui do Eletroboy. Não, quer você, do seu jeito, e vem. Aí deu uma chuva doida na segunda noite, que era a noite da diversidade para eu entrar. E aí eu não pude entrar nesse dia porque não houve passagem de som. Aí eu achava que nem ia mais rolar. Aí eles, na terceira noite, eles não, tu vai cantar uma música da tua tia, Sonho de Liberdade, Rosiane Novo e Chico da Silva. E Tadeu Garcia, os três. E aí eu falei, bora. Botei meu óleo de peroba na cara, amarrei meu cropped e fui embora pra arena. Foi garantido, é histórico, é sabido, que mestre Lindolfo Monte Verde, aos 18 anos de idade contigo sonhou. Foi garantido, o sonho de Lindolfo Monte Verde, do poeta Oitava Maravilha, se realizou. Toma liberdade. Foi um sonho assim, que até hoje quando eu fecho o olho eu consigo lembrar daquela emoção que foi e poder ainda fazer isso com a minha tia em vida. Tia Rosiane assistiu da televisão a minha apresentação e ela diz que me achou linda, Fiz também outra homenagem para ela quando eu gravei o Eletroboy 2 e ela foi mesmo de cadeira de roda, que ela já estava com dificuldade de locomoção, assistiu o show e no final eu perguntei, e aí tia, gostou? Que eu fiz essa mesma pergunta no meu primeiro show que ela viu. Ela disse, foi emocionante, mas vai para uma aula de canto. Ela disse no meu primeiro show, ela era muito sincera. E eu tava só conversando, eu não sabia realmente nem para onde ir, nem o que era um tom direito, né? E eu fiz tudo isso que ela falou, né? Eu fui para aula de canto, fui para fonoaudióloga, melhorar meu canto. E depois de muitos anos que ela não me via no palco, ela viu em 2022, aliás, 2023. E aí eu perguntei, e aí tia, gostou? Aí ela, muito bem, tá muito bonita. Se falar alguma coisa, é inveja. Pelas águas do denso Rio Negro, nos chegava a grande visão. Pareciam até mensageiros algozes da violação. E cantamos os cantos guerreiros, nossos povos donos desse chão. Reunidos os fortes, entregues à morte e à grande invasão. A cidade de palha queimou, tanto sangue que se derramou. Chamado de Tupã, chamado de Tupã. Nossos corpos não queimaram em vão, tem das cinzas a ressurreição. Quando eu resolvi comprar o flutuante, eu pensei muito nessa coisa de ser um ponto de resistência aqui no Tarumã. Eu tive um sonho que eu passava aqui de lanche, ninguém podia cair na água, porque a água estava toda poluída. E nisso me deu um insight, assim, de caraca, se a gente não cuidar, talvez esse flutuante se torne. E quando eu escolhi o nome, ele vem da história de Manaus, né? As etnias de origem da cidade de Manaus, nessa parte mais central, para o crescimento da cidade, eram os Tarumã, os Baré e os Manaó. E aí eu decidi colocar Tarumanos porque são os guardiões do rio, que a gente chama. E aí chamei os amigos lá de Parintins, os curumins, que vieram fazer os grafites. E aí eu pensei em tudo aqui com muito cuidado, com muito carinho, que eu queria que fosse um espaço mesmo para a galera fazer uma reflexão. Então as cores, pensei muito nessa coisa
de tecô para trazer energia, a letra da música para trazer um pouco da história de Manaus para os visitantes que vêm para cá, porque aqui também é a minha casinha, mas é também um ponto turístico que a galera aluga, que vem para passar o final de semana e curtir a nossa cultura conectada com a natureza. Olha, eu digo para minha mãe que eu vou virar um sítio arqueológico. Aqui é essa história indígena, né? Não tem muito significado aqui. É só uns traços mesmo. Aqui é meu animal de proteção, que é uma onça pintada, com alguns grafismos, né? Algumas pessoas, quando eu mostro essa tatuagem, veem coruja. Isso fala muito sobre a personalidade da pessoa. Mas é verdade, se olhar... Aí tem também umas aqui, que são um sítio arqueológico do Piauí, os primeiros grafismos indígenas que encontraram. Eu tenho um bocado. E tô querendo ainda fazer mais algumas. Aí essa aqui também, que eu gosto muito. Tem uma aqui que é boa, a perereca. Essa o Vanderlei Andrade adora beijar. No início da carreira, eu não sabia muito para onde ir, qual era a minha identidade, né? Mas depois que eu me entendi como uma cantora que defende o som da Amazônia, e principalmente do Amazonas, eu falei, cara, eu tenho que ter minha identidade. Então eu tive muitos profissionais do ramo da costura, stylist, que me ajudaram dentro desse processo, né? Mas hoje eu confesso pra ti que eu desenvolvo só, a não ser quando é um show muito importante, aí eu quero fugir um pouco da casinha, aí eu levo, mas é uma ideia muito que parte de mim. Então eu tô sempre de olho nas tendências, mas ao mesmo tempo na minha tendência. Eu gosto de misturar para não perder a minha identidade e trazer também essa minha poesia no meu vestir. Eu já tô namorando, praticamente casada, né? Uma união estável já. 10 anos de rolo já, de 11 anos, 6 anos namorando. Com a Thay, que é minha parceira de composição, me ajuda muito também na minha carreira, já dirigiu clipes meu. Ela também veio da televisão, de produção, né? Então, contribuiu muito para minha carreira e é uma mulher muito organizada. Me ajudou a trazer essa organização também para minha carreira. E uma mulher também que me apoia muito. É muito legal você ter alguém que acredita no seu potencial e te impulsiona. Acho que isso faz você ter mais coragem para desbravar o mundo, né? E a Thay é essa mulher na minha vida. Hoje, como eu moro com a minha irmã, né? Ela mora na parte de baixo e eu na parte de cima. Eu sou titia. Vou pegar no colégio, deixar no médico. Dou todo um apoio, faço questão de ser também essa rede de apoio para minha irmã, que tem 3 filhos. Adoro, é uma bagunça grande quando os 3 estão lá em casa. E é muito legal também ser titia, né? Você também é responsável pelo crescimento, pela educação das crianças. E a minha rotina, basicamente, durante a semana, é trabalho administrativo, escrever um projetinho lá no meu computador. Eu dou um break, vou lá deixar a Curumina na escola e volto. E lá eu não sou a Márcia Novo, não. É a tia Márcia. E vai limpar o bumbum do neném. E a outra tá chorando, vai fazer a pizza, a sopinha da titia que eles adoram. E é muito gostoso participar do crescimento deles nesse processo. A nossa família é muito unida, né? Então é uma coisa que eu acho bonito, né? Eu acho que família é a base de tudo. E se você pudesse deixar uma mensagem para Márcia lá do início, que já fez essa trajetória toda, o que você falaria para ela? Vai gastar dinheiro, menina. Não, eu ia dizer, vai, confia. Eu tive muito medo em alguns momentos da minha vida. E depois que eu perdi esse medo, as portas se abriram, a identidade aflorou. Então eu acho que esses medos, essas dúvidas que a gente coloca na nossa cabeça, eles nos travam para muita coisa. Então eu acho que eu perdi muito tempo querendo agradar os outros. Hoje eu só quero agradar a mim e trilhar meu caminho. Então eu diria para Márcia, confia, vai na fé, te joga, confia na tua identidade, que vai dar certo. Dançando o som do beiradão, dançando a cumbia beiradão, dançando o som do beiradão.